Pronto, pessoal? Então vamos lá para a questão da página 385, tá? Primeira questão: por que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para o Brasil? A resposta tá lá, que a gente sublinhou no segundo parágrafo da questão da página 384, tá? Porque precisava de mão de obra para as lavouras em substituição ao trabalho dos negros escravizados, tá? Segunda questão: os imigrantes chegaram em que regiões brasileiras? Quando os imigrantes chegaram aqui, eles foram para onde? Também no terceiro parágrafo, tá? Lê todo o terceiro parágrafo e você responde a segunda questão. Facinho, facinho. Tá lá. Deixa eu ver qual mais. Terceira questão. Vamos lá. Todos os imigrantes se fixaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantação de café? Todos os imigrantes se fixaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantação de café? Leiam a página 384 e na 385, que vocês vão conseguir responder tranquilinho, tá? Se eles ficaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantação de café. Se eles ficaram lá ou não. E por quê? Eles ficaram lá todos. No último parágrafo da página 384, explica lá que as condições eram ruins. E o que foi que aconteceu? Eles trabalharam nas lavouras de café, mas as condições de trabalho eram ruins e as terras que foram oferecidas pelo governo, eles não estavam conseguindo se manterem, né? E o que eles fizeram com isso? Para onde que eles foram? Tá? Então justifica a sua resposta lá na terceira questão. Vamos continuar a leitura. Os fluxos de população. Diversos fatores fazem com que as pessoas se desloquem de um lugar para o outro, no processo chamado fluxo migratório. Vocês devem conhecer alguém que morava aqui e foi para São Paulo, foi para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para o Amazonas. Eu conheço pessoas que foram para esses lugares. Então, isso se chama fluxo migratório. Migratório, preste atenção que há uma diferença entre imigração e migração, tá? As pessoas que vêm de outros municípios ou de outros estados são chamadas de migrantes. Se vierem de outro país, de um país para o outro, é imigrante, tá? Alguns motivos dessa vinda de migrantes são, página 386, a falta de terra para plantar e criar animais, a falta de trabalho, substituição do trabalho humano pelas máquinas, secas e pragas que destroem as plantações e matam os animais. Sublinhe esses motivos, tá? Nos anos 1950 e 1960, quando a industrialização se tornou acelerada no Sudeste, muitas pessoas do Nordeste e do Norte de Minas Gerais deixaram os lugares onde viviam em busca de melhores condições de vida. Nessa época, cerca de 200 mil pessoas se deslocavam anualmente do Nordeste para o Sudeste e para o Sul. Isso causa um problema, não é? Porque muita gente num lugar só. A população do lugar só vai crescendo, e vai faltando lugar para morar, condição básica, né, de sobrevivência, na questão do saneamento básico, que não se tem, né, quando se tem muita gente no lugar só. Aí vai formando as favelas e as pessoas começam a se aglomerar, né, em morros, em construir casas em morros. Então vamos lá. Ao se estabelecerem na capital paulista e em outros grandes centros urbanos, essas pessoas enfrentaram muitas dificuldades, como o preço dos aluguéis, a distância entre o local de moradia e o trabalho, o alto custo de vida nas cidades. Mesmo assim, o fluxo de imigrantes aumentou nos anos de 1970 e 1980, e principalmente por causa da explosão da construção civil. Mas a migração de pessoas não ocorreu somente para os centros industrializados.
Nos anos de 1950, quando a cidade de Brasília começou a ser construída, milhares de pessoas saíram de seus estados no Nordeste e se mudaram para o Planalto Central, empregando-se como operários da construção civil. Eram chamados candangos e, em homenagem a eles, um monumento foi erguido na cidade. Em 1960, quando Brasília foi inaugurada, mais de 58 mil pessoas de origem dos estados do Nordeste compunham a população da capital federal, o que representava cerca de 41% da população da cidade naquele ano. Muita gente, hein? Muita gente daqui foi para Brasília naquela época para construir Brasília, né? Quase metade da população. A busca por terras para cultivar também sempre motivou o deslocamento de populações. Na década de 1940, começou a migração de pessoas do Rio Grande do Sul para o oeste de Santa Catarina. Anos depois, esse deslocamento se expandiu para a região centro-oeste e norte, com colonos do sul, chegando em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. É grande o número de habitantes que mudam do campo para a cidade. Por isso, a população da área urbana, a cidade, é maior que a da área rural, que é o campo. A saída de pessoas da área rural para a área urbana chama-se êxodo rural. Sublinhe isso, tá? A saída de pessoas da área rural para a área urbana chama-se êxodo rural. Em geral, as cidades não estão preparadas para receber os migrantes. Por isso, ao chegarem às cidades, eles enfrentam muitos problemas. É verdade, né? Então, as pessoas saem do campo, vão para a cidade em busca de melhores condições de vida, mas nem sempre conseguem. Então, é por isso que a gente vê tanta gente morando na rua, não é? A construção de casas impróprias para as pessoas morarem, porque acontece exatamente isso, né? Quando as pessoas saem do campo para a cidade e essa cidade não está preparada para recebê-los. Então, a página 387, vocês vão responder, né, atividade de casa, página 387, vocês vão fazer de acordo com aquilo que a gente leu hoje, certo? Então, faz a atividade, deixa tudo bem organizadinho e depois faz novamente a leitura antes de responder tudo, tá?